concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí você vai ver que quando o adversário fala sobre isso, a Bíblia Sagrada nos diz que a mulher viu, olha lá, a visão é a janela da alma, certo? Antes de vir um desejo, nós enxergamos esse desejo. Olha lá, a mulher viu que aquele fruto era bonito para se comer. A mulher desejou comer e a mulher comeu para ser igual a Deus. O que nos chama a atenção, amados, que quando a mulher come, ela olha para o homem e diz, olha, nada aconteceu. Ele viu que nada tinha acontecido. E outra coisa, Adão estava próximo da mulher, Adão não estava distante. E ele viu todo aquele cenário, toda aquela cena. Olha, amados, ele não teve a coragem de repreender ou corrigir a sua esposa deliberadamente. O homem não foi induzido, ele comeu porque ele queria comer, certo? Observamos que o texto ele deixa bem claro que o homem, quando a mulher comeu, aconteceu, mas quando o homem comeu, a Bíblia Sagrada diz que abriram os olhos do homem. E nós encontramos que automaticamente, certa punição de Deus veio instantâneo. Foi na hora, porque Deus, ele é um Deus que cumpre. Se Deus disser assim, eu vou te abençoar, saiba que ele vai cumprir. Se Deus disser assim, olha, eu vou fazer você próspero, ele vai fazer. Agora, se Deus disser também, eu vou lhe punir se você fizer isso, vem punição também. Porque a imutabilidade de Deus é dentro dos 360 graus. Deus, ele é santo, Deus, ele é amoroso, Deus, ele é misericordioso, mas Deus, ele é um Deus justo. E nessa justiça, observamos que a Bíblia Sagrada nos mostra que a Bíblia Sagrada está recheada de bênçãos de Deus, mas está recheada também de castigo de Deus, certo? Consequência da desobediência humana. O que nos chama a atenção é que quando o homem comeu, ele morreu, certo? É o que se chama a morte espiritual. E nesta morte espiritual, o homem viu que estava nu, certo? E vendo que estava nu, ele pegou folha de figueira, se veste com folha de figueira, mas Deus vem aí, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus passeava no jardim do Éden, Deus vistoriava o jardim do Éden, era o jardim dele, era um lugar de Deus, era um lugar santo, era a morada de Deus. O que nos chama a atenção, amados, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, ele chega chamando o homem, Adão, Adão, aonde estás? Deus torna a perguntar, Adão, Adão, aonde estás? E o homem, de repente, Deus sai uma voz por trás das árvores e diz, eu estou escondido, Senhor, porque eu estou nu. E ele disse, quem mostrou a tua nudez, Adão? Tu comesse da árvore que eu disse que não comesse? Observamos, amados, um ponto aqui muito importante. Primeiro, Adão sabia que se comesse ele iria morrer. Primeiro, certo? Ele iria morrer. E ele sabia que aquela morte era espiritual, ele está afastado de Deus. Segundo, Adão sabia, porque Deus ele fez o homem, já foi adulto, dotado de todo conhecimento, de uma inteligência tremenda, certo? Deus não falava com Adão como um pai fala para uma criança, não, senhor. Deus falava com Adão exatamente porque Adão já era homem e falava como homem. Olha, Adão, você vai morrer. E Adão sabia, porque Adão, ele tinha um intelecto muito poderoso, como o homem tem.
O que nos chama a atenção é quando Adão ouve a voz de Deus, eu estou nu, Senhor, por isso que eu me escondi. Tu comesse da árvore que eu disse que não comesse, Adão? Aí Adão joga para a companheira, foi a mulher que tu me deste. Deus diz, mas Eva, por que você fez isto, Eva? Foi a serpente que tu criaste. Você vê que sempre passando a culpa para o outro. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus disse à serpente, por que tu fizeste isso? Diz a palavra de Deus que começa a sair a sentença. E a sentença que Deus fala, observamos no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Veja que é uma maldição que Deus ele profere ali, certo? És maldita, tu és maldita entre os animais domésticos, tu és maldita entre os animais selváticos, e tem mais, você vai rastejar. Até então, talvez a serpente não rastejava, ficava pelas árvores, mas você vai rastejar, e você, todos os dias da tua vida, você vai comer o pó da terra. Então observamos, amados, aí nós vamos ver mais na frente, que porque Adão comeu, porque Adão morreu, a morte não passou somente para Adão e Eva, a morte passou para todos os animais. Houve uma mudança no mundo geográfico, a Bíblia Sagrada fala sobre o cosmos, houve uma mudança. E nós observamos em que Deus continua falando que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e a descendência da serpente. E aqui sai uma palavra profética que ela vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aí já está falando exatamente da descendência da mulher, certo? Que vai vencer, que vai esmagar exatamente a cabeça da serpente, que é o próprio Satanás. E a Bíblia Sagrada nos mostra essa vitória que tem, que Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz do Calvário, ele vence exatamente a grande serpente que é o diabo. Nos mostra o versículo 16 que diz, e a mulher disse Deus. Vamos ver aqui, alguma punição, castigo, maldição que cai sobre a mulher. Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Vamos colocar aí uma ponto e uma vírgula, certo? Deus agora ele está dizendo que a mulher, ele iria multiplicar grandemente as suas dores de parto. Verdade é, amados, que no tempo da concepção da mulher dar luz ao filho, certo? Há um sofrimento tremendo que a mulher, ela sofre. Observamos que, em vez de ser o período de conforto, o período de grande alegria, observamos que, desde a sua geração, mulheres têm muita tontura, outras têm fortes dores na cabeça, certo? Outras sofrem desmaios, outras correm o perigo de abortar o seu próprio filho, certo? E outras sentem um desconforto no período da sua gravidez. Então observamos, amados, que tudo isso aqui, nós vimos que sai Deus, quando ele profere, quando ele pronuncia, multiplicarei as tuas dores, observamos que essas dores, essas palavras de Cristo, essa punição, as mulheres sofrem até hoje as mulheres sofrem. Observamos que, eu acredito que antes do pecado, existia a dor, certo? Mas era uma dor natural. Observamos que até o século XX, as mulheres não tinham nenhum conforto da medicina
para ter exatamente os seus filhos. Elas eram postas em lugares separados, certo? Para que ninguém visse. Verdade é que elas gritavam fortemente, gritavam constantemente e sentiam fortes dores. Mesmo com dores, mesmo com o avanço da medicina, em que eles dão o analgésico e até mesmo tem também a cesariana, observamos que as mulheres, ela continua sofrendo dores. O que nos chama a atenção, amados, é que Deus, ele profere esta punição, e nós vimos que até hoje, nós vimos mesmo que começa a aliviar um pouco as dores, mas as dores de parto é uma dor, segundo o estudo diz que é uma dor insuportável. Agora, observa uma coisa, quando um animal, aquele cachorrinho de estimação que você tem, quando vai dar à luz a um filho ou ao filhote, você vai ver que ela não sente tantas dores como a mulher ela sente. Porque isso aqui não foi proferido para os animais. Isso aqui foi proferido para a mulher, certo? Compara a situação do planeta, a situação do homem, a situação da natureza, ele compara com as dores de parto, aonde aumenta a sua contração, aonde aumenta as suas dores, aonde aquilo se torna mais constante. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, e o próprio Cristo fala, que após ela dar à luz, ela não se lembra mais das dores que teve para ter o seu bebê. O que nos chama a atenção, amados, é que aqui vai a primeira palavra, a primeira punição de Deus para a mulher: multiplicarei as tuas dores. Veja, amados, o que a desobediência ela traz para o ser humano. A desobediência o ser humano, ele vem acometido, ele adquire exatamente esta punição por causa da desobediência. É uma punição de Deus. Observamos outro ponto que ele diz: em meio a dores darás a luz do filho. Olha lá, o teu desejo será para o teu marido. Observamos que como esposa, em relação ao marido, a vida da mulher tem sido um sofrimento. Permita-me, por gentileza, ele pode aliviar isso. Por quê? Observamos, amado, que existem culturas em certos países onde as mulheres, até hoje, ela tem sido mais como um instrumento de reprodução. Existem países que as mulheres têm sido mais um instrumento de satisfação carnal. Existem países em que as mulheres, ela tem sido um objeto, ou mesmo ela tem sido mais uma escrava do que uma verdadeira esposa. Nós observamos, amados, por mais em que a tecnologia esteja avançada, nós encontramos que tem países que as mulheres não podem nem mostrar a face diante do santuário, na praça, aonde ela saiu de casa, ela tem de colocar o véu. Observamos que são exatamente países aonde oprime as mulheres. Ora, faça um pequeno estudo, certo, sobre cristãs que vivem em países fora desta cultura, ou dessa cultura que nós vivemos. Você vai ver que as mulheres são perseguidas, as mulheres são mortas, as mulheres são apedrejadas, as mulheres têm sido como instrumento sexual. Enfim, observamos, amados, em que existem países que um gado, certo, vale pouco menos do que uma mulher. Vimos em que muitos maridos, permita-me por gentileza, irmão, fazem até coisas e o homem vai adiante, vai a mais. Observamos, amados, aonde muitos maridos fazem além do que Deus determinou por causa da sua insensibilidade espiritual. Por quê?
Porque o homem natural, amados, o homem com a sua mente voltada para o pecado, voltada para uma degradação moral, observamos em que ele vive exatamente segundo as obras da carne. Observamos em que o próprio Jesus Cristo falou que todo aquele que comete e vive no pecado, o seu senhor é o pecado. Ora, e o que é que o pecado tem a ver com Deus? Essa degradação moral, observamos que muitos se jogam e se infiltram exatamente dentro deste contexto. Em relação, observamos em que devemos fazer tudo para que estes não venham a passar do limite. Por isso que existem muitas pessoas denunciando, certo? Os homens por causa de grandes abusos em que eles praticam. Em relação ao marido, diz a palavra: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabemos que a mulher agiu independentemente do marido para seguir, porque a decisão era de Adão e não de Eva. Mas observamos, amado, permita-me por gentileza, quantas mulheres, muitas mulheres, dão um passo além do que é para ela dar. Quer andar, é um ditado popular e nordestino que diz, quer colocar a carroça na frente dos bois, né? Mas não, amados, veja que Eva tomou dessa atitude. Deus, ele disse ao homem: governe e guarde. A Bíblia Sagrada nos mostra que a própria Eva tomou decisão. Ela pega o fruto, ela come o fruto, ela toma uma iniciativa que não lhe pertencia. Observamos, amados, e aí onde eu trago uma aplicação, que muitos homens, permita-me por gentileza, estão agindo como agiu o primeiro pai, Adão, aleluia, sem posicionar, sem mostrar que é o líder da família, sem mostrar que a última palavra é dele, e deixam as mulheres tomar certas decisões que não lhe cabe, mas cabe ao homem. E porque ele é ausente do seu papel, as mulheres se posicionam e fazem o que é para o homem fazer. Verdade é que a Bíblia Sagrada nos diz em que o desejo da mulher será para o marido dela, para o esposo dela. O teu desejo será para o teu marido. Que era do seu marido, ela iria governar ele. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus não disse ao marido que fosse um tirano. Deus não disse ao marido que machucasse a mulher. Deus não disse ao marido em que escravizasse a mulher. Mas Deus disse ao marido: governe a sua casa, lidere a sua casa, tenha cuidado com a sua casa. E quando o marido ele faz de forma errada, é por isso, permita, meus amados irmãos, que existem muitos divórcios. É porque muitas vezes o homem não assume o seu papel dentro da família. Trata as mulheres como se fosse escrava. Trata as mulheres como se fosse o seu objeto. Mas a Bíblia Sagrada condena esta ação. O apóstolo Paulo, ele disse: as mulheres em tudo sejam submissas aos seus maridos. Agora essa submissão e esse em tudo não é qualitativo, mas não é quantitativo, é qualitativo. E ele tem de ter qualidade. Por quê? Porque senão o homem vai mandar a mulher fazer coisas em que desobedece a Deus, que não vai de acordo com os princípios de Deus. Então ele disse: em tudo qualitativo, seja submissa ao seu marido. Só que esta submissão, o apóstolo Paulo mostra que é uma troca. Que é isso, pastor? Veja qual é o papel do marido. O marido ame a sua mulher. E quem ama, amados, não machuca. Quem ama não maltrata. Quem ama não espanca. E existem, amados, espancamento que as palavras são pior do que o espantamento físico. Palavras que machucam. Palavra que destrói a autoestima da mulher. Palavra que deixa a mulher
é um zero à esquerda, saiba que Deus lhe chamará, marido, a prestação de conta. Deus não mandou você tratar a sua esposa desse jeito, a mulher desse jeito, mas todos aqueles que seguem a palavra de Deus, aleluia, Ele é bem na sua casa, Ele é bem no seu relacionamento, Ele é bem na sua família, e a família permanece unida, porque o marido, ele tem uma posição, e a posição é essa de amar a sua esposa. Amém, amados? Amém, amados? Que palavra, não é palavra de muita glória não, mas dá para aprender alguma coisa. Dá ou não dá? Dá para aprender. Glória a Deus. Eu estou somente passando ferro frio em vocês, mas eu vou aqui ver aqui um negocinho a mais. Veja só o que é que diz a palavra de Deus. Veja só o que é que diz a palavra de Deus. Porque ela usurpou o governo que era do seu marido, Deus agora declara e diz: Ele vai te governar, certo? Aí torna a dizer, o governar, amados, o governar, existe um livro muito bom chamado O Monge Executivo, de James Hung. Ele diz o seguinte, que a liderança é o poder de influenciar pessoas em prol de um bem comum. E eu posso influenciar você fazendo, tomando atitude, tomando iniciativa. Está lembrado o que eu disse aos amados irmãos? Eu tenho muitas atividades para o pastor presidente, principalmente mais de 100 congregações, certo? Mas quantas vezes aqui eu estou saindo a campo para dizer aos irmãos, a igreja precisa evangelizar. Ensinando sem falar, ensinando fazendo. Vou para o culto relâmpago, olha, tem tanta atividade para o pastor presidente, congregação para nós irmos, problemas para nós resolvermos, mas estou lá no culto relâmpago dizendo, a igreja precisa da evangelização. E isso é um tipo também de governo. Ensinar fazendo, praticando. Amém, amados? Amém, amados? Então esse governar, diz também, marido, ajuda a tua esposa, auxilia também, estende as mãos para ela, certo? Olha, amados, não está mais no tempo dos gritos, não está mais no tempo, não, senhor, está no tempo do posicionamento do homem, porque o que existe, muitos homens aí, permita a expressão, molenga e feito banana podre na feira, não é brincadeira, mas existe o homem que tem a liderança da sua casa. Não quer dizer que ele vai tomar decisões sem compartilhar com a sua esposa, mas a palavra final é a sua. Que haja um consenso, que haja um diálogo, que haja uma decisão segura, e o casal vai vivendo feliz, agradando ao Senhor nosso Deus. Verdade é que Deus disse, ou Ele vai te governar. Deus não disse que o marido seria o tirano, ele devia governar. Governar é administrar, e quem administra, põe a mão na massa ou trabalha também. Há lugares que as mulheres são tratadas com violência, crueldade, injustiça. Não foi isso que Deus proferiu para as mulheres. O desejo da mulher é sempre o desejo, exatamente, muitas têm o desejo de querer liderar e tomar a posição do marido, mas Deus deu esse papel ao marido. O marido deve ser o cabeça da família, a mulher deve ser submissa, o marido deve amar, com certeza essa questão de divórcio vai desaparecer e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém, amados? Amém, amados? Observamos, amados, deixa-me concluir pelo menos essa primeira parte aqui. Lembre do que Paulo falou, a mulher deve ser submissa em tudo. Já falamos, é qualitativo, esse tudo qualitativo, não quantitativo. São trocas quando se governa bem. Será aliviado esta pena quando a mulher pede sabedoria a Deus em oração, e ela vai entender a importância da submissão. Quando a mulher, ela busca o Senhor,
quando ela se aproxima de Deus, ela vai entender exatamente, porque o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá sabedoria e não lança em rosto. Mulheres, irmãs, queres continuar sendo próspera? Obedece à palavra de Deus, busca o Senhor Deus em oração, busca o Senhor Deus em conhecimento da Sagrada Escritura, e você vai ver as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida dos teus filhos. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. A mulher, quando está para toda essa dentro da vontade de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que as bênçãos de Deus, ela flui na vida da mulher. Observamos em que é um castigo sobre todas as mulheres pela desobediência de uma, que foi Eva. Ela garante as mulheres serem irremediavelmente atraídas também por homens, certo? Quando não se busca a presença de Deus. Ora, quando não se busca a presença de Deus, pega qualquer um, aceita o primeiro que aparece na esquina. Mas a mulher que busca a presença de Deus, ela sabe, ela apanha, ela abraça o homem, o marido, ela aceita o compromisso do marido, que tem compromisso com Deus. E assim você vai crescendo em santidade, vai crescendo exatamente no seio da família. A família vai se evoluindo e as bênçãos de Deus continuam fluindo sobre a nossa vida. Amados, para as mulheres, a saída, aliviando este castigo de Deus, é exatamente orando e pedindo sabedoria a Deus, para fazer boas escolhas e para que possa proceder bem, como nos diz a palavra de Deus. Deixa somente encerrar dizendo que a Bíblia Sagrada nos diz em que uma mulher chamada Safira, vou fechar aqui minha Bíblia, porque concluímos essa parte falando com respeito, as mulheres dará luz ao filho com dores, o desejo será do seu marido e ele vai lhe governar. A Bíblia Sagrada nos diz que uma mulher chamada Safira viu que o irmão José, que é o Barnabé, ele pegou todo o dinheiro de um terreno que ele vendeu e depositou nos pés lá do apóstolo Pedro. Eles começaram a conversar, e a conversa foi: tu visse o que o povo fez com o irmão José? O povo aplaudiu. Vamos fazer o seguinte, vamos vender a propriedade, a gente só dá uma parte, vamos dar somente um terço, mas a gente diz que está dando tudo, e vamos receber a glória, vamos receber aplauso, vamos receber elogio. E a Bíblia Sagrada nos diz que lá vem Ananias, entrou em acordo com a mulher, certo? Cedeu o desejo da mulher, e vai lá Ananias para o altar de Deus, e quando chega diz: pastor Pedro, nós vendemos a propriedade por X, e estamos dando tudo aqui para a obra do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que o Espírito de Deus revelou a Pedro e disse: Ananias, por que tu mentisse ao Espírito Santo de Deus? Tu não mentisse a homens, mas mentisse ao Espírito de Deus. E quando ele falou essas palavras, Ananias caiu, e foi um ataque fulminante, amado. Ananias morreu, e pegaram Ananias e sepultaram atrás da igreja. Sepulta aí Ananias, cava aí uma cova, coloca aí Ananias. Mais tarde lá vem Safira, feliz da vida, alegre. A sugestão, se não escapa a memória, a ideia foi de Safira. Mas quando chega, diz: por que tu entrasse em acordo com o teu marido? Os pés e as mãos que conduziram o teu marido vai te conduzir também. Ataque fulminante, Safira morreu e foi sepultada. E a Bíblia Sagrada nos diz: e houve grande temor na congregação. Amados, permita-me por gentileza, Deus, Ele é o Deus que abençoa, mas é o Deus também que pune. A punição
vem exatamente por causa das consequências, são as consequências do erro humano, da transgressão humana. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que veio Cristo. Cristo veio exatamente para restaurar o homem, para erguer o homem. E hoje nós estamos aqui contando vitória, porque Cristo morreu por nós, aleluia. Quando nós ainda nos estávamos na sarjeta do pecado, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Eu gostaria de falar ainda sobre a maldição sobre a criação e a maldição sobre o homem, ou punição de Deus. Tudo isso não por causa de Eva, mas por causa do homem, certo? Porque Deus deu a ordem ao homem. Permita-me, por gentileza, e escute, por gentileza. A mulher comeu, nada aconteceu. O homem comeu e eles morreram. Mudança no cosmo, mudança geograficamente falando, mudança no mundo humano, mudança no mundo aquático, mudança no mundo animal. Houve uma mudança no planeta Terra depois que o homem desobedeceu a Deus. Para de dizer o culpado foi a mulher. Não. O culpado foi o homem, porque a ordem foi dada ao homem. Agora tem uma coisa: a mulher, aprenda a ouvir o seu marido em qualidade, certo? Porque tem coisas que o marido pede, e somos sabedores, amados, que não corresponde com a palavra de Deus. Amém, amados? E aquilo que fere exatamente a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos repudiar. A nossa autoridade está até enquanto estamos dentro da palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Decline a tua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Em o nome de Jesus, ajuda-nos a guardar e esconder em nosso coração. Em o nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela rede social, pelo YouTube, ao Kaique, ao Davi, ao Jonatas. Deus continue abençoando, ao evangelista Abimael, que Deus continue abençoando em nome de Jesus.